Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento de entrega, de consagração, além das nossas vidas, que é o principal, é evidente, mas a parte daquilo que o Senhor tem nos dado, orando, agradecido por isso. E também orando pelo Leandro. Os irmãos perceberam, o Leandro não está, ele não está, mas está esse terceiro grupo de louvor da Igreja Batista Vida Nova. Estão apresentados. É isso aí. Quem pensou que ia demorar, errou. Já temos 3 grupos de louvor aí na Igreja Batista Vida Nova. Amém, amém. Essa semana o Leandro foi internado, o nosso Leandro, líder de louvor, e passou algum tempo na UTI por conta de uma pneumonia, e saiu já está no quarto, mas, segundo me consta, se alguém tiver mais uma informação mais fresquinha, me dê. Ele está no quarto e aguardando somente a liberação, aí, a alta do hospital. Então, vamos orar, não é? Tantas bênçãos nós temos recebido, então... Vamos orar para que essa bênção a mais seja consolidada. Mas vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos entregar as nossas vidas, consagrando-a de maneira plena e total ao Senhor. E como reflexo disto, podemos entregar parte que o Senhor nos exige. Por que não dizer assim? O Senhor é tão fiel para conosco em nos dando tudo, e o Senhor exige que sejamos fiéis também em estarmos conscientes de que nada é nosso e entregar parte daquilo que Ele tem nos dado, e nós temos feito isso, temos sido muito abençoados como igreja, e te agradecemos. Temos a convicção de que essas bênçãos são redobradas na proporção do quanto fiéis nós somos, não só nos dízimos e nas ofertas, mas também no nosso relacionamento com o Senhor. Pedimos pela vida do Leandro, nesse restabelecimento dele, cuida da Dani, cuida dos meninos, ó Deus, que eles possam estar em plena paz, sabendo que o nosso Deus é o Deus das bênçãos completas. Oramos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Gostaria de pedir que você abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4. Leremos ali do versículo 1 ao versículo 10, depois do versículo 13 ao versículo 16, e os 6 primeiros versículos do capítulo 5 de Tiago. Tiago capítulo 4, versículo de 1 a 10, versículo 13 a 16, e capítulo 5 de Tiago, versículo 1 a 6. E nesses textos nós vamos conversar um pouquinho aí sobre as responsabilidades diante dos privilégios. Como prometemos aí domingo passado, esse seria o tema de hoje, já que domingo passado nós falamos bastante sobre os privilégios, como não existe privilégios sem responsabilidades, nós precisamos fechar esse círculo, não é? Precisamos completar isto. Vamos trabalhar um pouquinho em relação a essas responsabilidades, ok? Vamos ler o texto no capítulo 4, do versículo 1 a 10, depois 13 a 16, depois versículo 1 a 6 do capítulo 5. De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais, e não podeis obter. Brigais e fazei guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Infiéis, algumas versões diz adúlteros, tão forte essa palavra. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus.
Ou pensais ser sem motivo, que a Escritura diz, o Espírito que ele fez habitar em nós, tem muitos ciúmes. Todavia, ele nos dá maior graça. Portanto, ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai. Que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. A partir do verso 13. Agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Agora prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai, por causa das desgraças que virão sobre vós. Vossas riquezas estão podres, e vossas roupas corroídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós, e devorará vossa carne como fogo. Tendes juntado tesouros nos últimos dias. O salário que desonestamente deixaste de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos, clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres, engordastes o coração no dia da matança. Condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Nós temos trabalhado o contexto de lutas no relacionamento com o mundo que vemos e também no mundo que nós vemos. Então a nossa existência, ela é pautada por lutas, das mais diferentes. Lutas com as nossas emoções, lutas nos relacionamentos, lutas com relação às dificuldades de vida, as dificuldades com pobreza e dificuldades com riqueza, dificuldades com drogas, enfim, são muitas, muitas lutas. Não temos dimensões de todas as lutas, porque existem tantas outras culturas que nós nem imaginamos como elas funcionam, e que têm as suas próprias lutas. Nós nem imaginamos, nós não temos dimensões delas. Existem muitas culturas no mundo, mas também existe um mundo espiritual, que também estamos em luta. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra as potestades. Então, existe uma luta intensa do mundo espiritual contra o ser humano, contra os escolhidos de Deus. Aliás, isso que está acontecendo ali em Israel agora, tem a ver e faz parte dessa luta, já de há muito tempo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, então a nossa luta, ou a luta de Israel, não é contra o Hamas, de maneira direta, mas é contra o que está por trás dele. São as hostes espirituais do mal, que querem ver o circo pegar fogo, que querem morte. E isso acaba sendo comprado de maneira forte pelos terroristas. Aliás, os grupos terroristas só existem por conta da violência. Sem violência, não existe grupo terrorista, eles minguam. E não só esse, tem o Hamas, tem o Hezbollah, tem vários grupos ali, uns mais ao norte, outros mais ao sul, mas existe uma hoste celestial, uma hoste espiritual do mal,
combatendo a tudo isso. A ponto de nós podermos dizer que nós somos a parte mais fraca nesse sistema. A parte mais fraca são aquelas famílias que tiveram pais mortos na frente de filhos. Aquelas famílias que foram sequestradas e estão em lugares aonde não se sabe agora. É a parte mais fraca. Até o poderio militar, que é tão forte, tão expressivo de Israel, foi pego de surpresa. Nós somos a parte mais fraca. Eu quero lembrar um texto no Salmo número 5, e diz: que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Então o homem realmente ele é muito fraco, está sujeito a todas as forças. Então esse texto diz: no entanto, esse mesmo Senhor disse o quê? Tu fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ou seja, o ser humano é a parte mais fraca, mas ao mesmo tempo é a parte mais forte. Dá para entender uma coisa assim? Pastor, decide, ou é a parte mais fraca ou é a parte mais forte. É a parte mais fraca no sentido de, com as nossas forças, nós não conseguiremos lutar com o próprio homem muitas vezes, quanto mais contra os poderes espirituais. Agora, o que nós não podemos perder de dimensão, é que em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. Algumas versões melhores diz: nós somos nova criação, porque nova criatura pode dar a ideia de que psicologicamente eu me tornei mais forte depois da salvação, espiritualmente eu me tornei mais forte depois da salvação. Não, nós fazemos parte de uma nova criação que foi instaurada em Cristo. Cristo inaugurou uma nova criação, onde a partir dele fazer-se-ia uma nova criatura, que é a criatura de Cristo, a criatura salva por Ele, por Cristo Jesus. Então, veja só, eu estou passando aí de uma situação reinante, mostrando que nós somos uma parte muito fraca, mas ao mesmo tempo nós somos uma parte forte. Por quê? Porque quem somos nós para que sejamos lembrados pelo Criador? No entanto, somos lembrados por Ele. Quem somos nós para que recebemos a visita dEle? Fomos visitados por Ele na pessoa de Jesus Cristo. Deus esteve com a nossa roupagem humana na pessoa de Cristo Jesus. Então Ele nos fez dignos. Então em Cristo nós temos muitos privilégios. Eu quero passar bem rapidamente, só para nós pegarmos aí o fio da meada, tá bom? Fazemos parte de uma nova criação, e a partir disso gozamos da presença do Espírito Santo, sendo o nosso aval, e sendo um selo para nós, dessa salvação e da eternidade, sendo o nosso penhor, acerca do que haveremos de ser. Ressuscitaremos à semelhança de Cristo. O Espírito Santo é que nos dá o aval disso. Eu posso dizer que eu participo desses privilégios, por Cristo Jesus, porque o Espírito Santo habita em nós. Gente, nós não podemos perder de dimensão isso. São parte dos privilégios. Compartilhamos da natureza de Cristo, em relação à nossa ressurreição futura. Da mesma maneira como Jesus ressuscitou, ressuscitaremos também. Podemos dizer que conhecemos a Deus e seu Filho, de verdade. Muitos dizem: eu conheço a Deus. Nada, só conhece a Deus aquele que tem uma experiência com Cristo. Salvo isto, não existe outra forma de conhecer a Deus. Só conhecemos a Deus se conhecermos a Jesus Cristo. Jesus disse: vocês não conhecem o Pai, porque não me conhecem. Vocês não me conhecem e não conhecem o Pai. Ou seja, conhecer o Pai está na proporção do quanto conhecemos o Filho.
Conhecer o Filho não é conhecer que o Filho existiu, que o Filho morreu ali na cruz, quer dizer, que Cristo morreu na cruz. Não, é ter uma experiência espiritual, uma experiência pessoal com Cristo. Desfrutamos de um novo coração. Meu coração antes era um coração de pedra, agora é um coração de carne, porque ele foi trocado pelo próprio Deus. Isso faz parte dos privilégios que desenvolvemos domingo passado. Podemos dizer que em Cristo nós somos perdoados e aceitos. Romanos 8 fala isso. Nós fomos perdoados e aceitos por Ele. Gente, isso é privilégio ou não? A minha preocupação, a nossa preocupação, é que muitas vezes a gente se acostuma com os privilégios a ponto de não realçá-los. Não é? Direito adquirido. Alguém se lembra de orar pelo ar que se respira? Nós respiramos o tempo todo, é direito adquirido, quer dizer, mas nós respiramos enquanto o Senhor está permitindo que nós respiremos. A salvação, ela é mais profunda, mais abrangente, porque tem a ver com a eternidade. Será que nós nos acostumamos com essa salvação a ponto de não a valorizarmos? Nós fomos perdoados e aceitos. Gente, isso é de um privilégio sem igual. Aí talvez alguns possam estar dizendo, puxa pastor, é mesmo, né? Não era para a gente estar estranhando isso, era para a gente estar vivendo isso a dia. Senhor, obrigado porque o Senhor me deu vida, obrigado principalmente pela salvação que tenho e que temos na pessoa de Jesus. Existe uma nova relação agora que não existia antes. Se você se lembra de quando você teve uma experiência com Cristo, a sua relação antes com Deus era uma, depois de Cristo, a sua relação com Deus foi outra. Eu senti isso muito claramente. É o Manoel antes e o Manoel depois, claramente. Agora, são muitos privilégios, e que desenvolvemos aí no domingo passado. E esses privilégios, certamente, redundam em responsabilidades. Tem um texto ali em Lucas, no capítulo 12, no versículo 48, que diz que a quem muito é dado, muito se lhe requer. E a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Uau! A quem muito é dado, muito se lhe requer. A quem muito se confia, muito mais se lhe pedirá. Então, é importante sim, nós nos alegrarmos pelos privilégios, sem dúvida nenhuma, e vamos nos alegrar, vamos agradecer muito, mas também dizer assim, Senhor, em nome de Jesus, faz-me fiel para dar consistência a esses privilégios. Que eu possa me conscientizar das minhas responsabilidades. Então, esse é o tema de hoje, e principalmente pelo fato de que, esse é um ponto importante, de base, de que impulsiona essa nossa reflexão, é que nós falhamos miseravelmente no cumprimento dessas responsabilidades. Quem não falha, levanta a mão. Opa, deixa eu baixar minha mão aqui. Ninguém deixa de falhar, todos nós falhamos. E olhem, falhamos miseravelmente como cristãos. Veja, começamos falando dos poderes espirituais. O que Deus requer de nós é que nós demos suporte e trabalhemos essas nossas responsabilidades. Muito mais do que nas ações e atividades mirabolantes contra o reino das trevas. Tiago é muito claro aqui em isolar essas maneiras mirabolantes, absurdas, doidas, que existem por aí, com relação ao relacionamento com Satanás, com o diabo. Não é um relacionamento amigável, não é isso que eu quero dizer, mas relacionamento de combate. Queremos combater o diabo, devemos resisti-lo, como o texto diz aqui no versículo 8. Eu gostaria de
dividir essa mensagem em 2 pontos, bem claro, só para a gente entender aonde nós queremos chegar. Primeiro ponto, quais são as situações que levam a nós, os cristãos, a falhar no cumprimento de nossas responsabilidades? Ponto 1. Se nós falhamos miseravelmente, nós precisamos saber quais são esses pontos que falhamos, ok? Ponto 1. Quais situações que nos levam, ou que levam a nós, os cristãos, a falhar no cumprimento dessas nossas responsabilidades. E ponto 2, quais situações devem levar a nós, os cristãos, a não falhar em nossas responsabilidades. Um é entender as situações que nos levam a falhar, e outra é entender as situações que devem levar a nós a não falhar nas nossas responsabilidades. Vamos lá. Por que nós falhamos como cristãos no cumprimento de nossas responsabilidades? Importante refletirmos sobre isso. Vivemos o dia a dia de maneira tão intensa, as responsabilidades, a dinâmica de vida é tão intensa, a gente quase não para refletir sobre o encaminhamento de tudo isso. Primeiro ponto, porque vivemos muitas vezes em função da filosofia do mundo que vivemos. Todos nós respiramos o mesmo ar. Todos nós respiramos o mesmo ar físico. E todos nós, aqui na cidade de São Paulo, vivemos o mesmo ar cultural. Vivemos, de maneira geral, as mesmas preocupações. Vivemos as mesmas preocupações que as pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem a Deus, muitas vezes nós vivemos igual a eles. Por quê? Porque nós vivemos no mesmo ambiente cultural, percebe? E nós muitas vezes vivemos assim, tocamos a nossa vida dessa maneira, sem perceber o quanto nós estamos envolvidos nesse sistema cultural. Nós aprendemos a viver egoisticamente ou egocentricamente. Estamos acostumados a viver um humanismo, ou seja, o homem em primeiro lugar, eu sou o primeiro lugar, os meus planos em primeiro lugar. Nós vivemos isso de maneira geral, a ponto de o que toca a minha vida, o que toca a nossa vida, às vezes tem o mesmo tom, o mesmo viés, a mesma direção, do que alguém que não conhece a Jesus. Então nós vivemos essa velocidade, essa filosofia de mundo, e a gente precisa aprender a discernir isto, porque senão nós acabamos pensando como as pessoas que não conhecem a Jesus. É por isso que no versículo 4, Tiago aqui, ele diz: infiéis ou adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, a amizade do mundo, aquilo que o mundo tem de afeição, aquilo que o mundo tem de preocupação, se nós formos adotar a mesma afeição que todo mundo adota, os mesmos projetos de vida que todo mundo adota, nós estamos trabalhando na mesma filosofia de vida. Estamos envolvidos aí num clima de infidelidade, num clima de adultério espiritual. Ao invés de nos compromissarmos com Deus, estamos nos compromissando com outro sistema. Guardando as devidas proporções, é a mesma coisa que um esposo ter muito mais compromisso com a amiga do trabalho do que com a sua própria esposa. Como chama isso? Por isso é que o apóstolo Tiago fala de adultérios aqui, porque a palavra que algumas versões falam infiéis, algumas outras falam adúlteros, porque isso é um adultério espiritual. Então, essa é uma das falhas tremendas aí. Só para esclarecer, quando
amizade, quando o texto diz, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O mundo não é a beleza criada por Deus, mas é o sistema ético e moral desse mundo. Esse é o mundo que Deus odeia, que Deus detesta. Esse é o mundo sobre o qual está colocada a ira de Deus. É sobre esse mundo ético e moral. Não é o mundo físico e seus muitos objetos. Não é a natureza e sua beleza. Um teólogo chamado Russell Champlin, ele fala, não é a natureza e sua beleza, não é a ordem geral da criação, o mundo dos universos, não é a humanidade. A todas essas coisas Deus ama. Jesus morreu na cruz por amor a esse mundo tal como visto acima. Esse ser humano criado por Deus, mas que pecou. Esse mundo deteriorado, corrompido, ecologicamente inclusive, pelo pecado, Deus ama. Por isso é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, esse mundo ético e moral, esse daí está debaixo da ira de Deus. Esse sistema de mundo. É esse sistema de mundo que João fala lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. Esse é um ponto. Muito bom. Quero continuar aqui com você. Que esse mundo se tornou em um mundo desordenado, debaixo desse domínio maligno. E assim sendo, muito frequentemente no Novo Testamento, particularmente nos escritos joaninos, o vocábulo, olha só essa expressão de um dicionário da Bíblia diz, né? Esse vocábulo cosmos tem uma significação sinistra. É esse mundo gerenciado pelo Hamas, é esse mundo gerenciado por Satanás, é esse mundo gerenciado pelos pedófilos, é esse mundo gerenciado pelos adúlteros, é esse mundo gerenciado pelos imorais, é esse mundo que, gerenciado por Satanás, fortalece a ação desses grupos que detonam a humanidade, que defraudam a humanidade. Tem um outro motivo, porque nós estamos vendo esse mundo e como nós nos adequamos a esse sistema de mundo. Agora, um outro motivo pelo qual nós falhamos, é que esse mundo entra, eu vou usar de propósito, tá bom? Um pleonasmo aí, duas palavras significam a mesma coisa. Entram dentro da igreja. Eu falei isso porque, é lógico, pastor, se entrar é dentro, né? Mas é de propósito isso. Entram dentro da igreja, esse é um problema. Nós falhamos como cristãos no cumprimento das nossas responsabilidades, porque esse sistema de mundo entra dentro da igreja, ou seja, a ponto de as relações familiares de cristãos, as relações interpessoais de cristãos, acabam refletindo a mesma coisa, aqui dentro, nas nossas relações. Em alguns momentos, até em termos de, no passado tinha mais isso, né? Quem viveu mais no passado aí, não é? Existia até brigas em assembleias, a ponto de se chamar a polícia, e de cada vez que tinha assembleia, um carro de polícia ficava na porta. Pensa. Graças a Deus isso não acontece mais. Pelo menos na nossa igreja nunca aconteceu isso, não precisou, né? Graças a Deus. Porque esse sistema de mundo no qual vivemos penetra na igreja. Esse é um problema. Vamos lá, são 3 problemas que o texto aqui que nós lemos menciona.
Problema 1, guerra, contenda, inveja e cobiça. É o que o apóstolo Tiago fala aqui nos primeiros 4 versículos. De onde vêm as guerras, discórdias que há entre vocês. Não necessariamente é o diabo fazendo, mas é o que está dentro do ser humano. De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vocês? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Problema de guerras, contendas, inveja, cobiça, isso vem de dentro. Essa palavra prazeres, para você ter uma ideia, essa palavra prazeres, no original é edonom. Dá para perceber que outra palavra que nós conhecemos, que vem de edonom? Hedonismo. O que é hedonismo? O que é hedonismo? Prazeres sexuais, não só, mas prazeres, viver em função de prazeres, viver em função do seu próprio bem-estar, custe o que custar. Por isso é que nós falhamos nas nossas responsabilidades, porque nós permitimos que esses prazeres, que esses sentimentos que pensam em nós, esses sentimentos que nos levam a eu sou mais eu, sabe? Eu sou mais eu. Não tem essa. A prioridade sou eu. Eu sou o centro do universo. Esses deleites, que daqui temos a palavra hedonismo, como sendo uma concepção de vida, segundo o qual o prazer é a finalidade, o bem supremo da vida, é a glorificação dos sentidos. Os deleites estão na carne, no homem interior. A força dos prazeres que operam na nossa vida produz um clima de beligerância encontrado em muitas igrejas. Trocando em miúdos, o espírito de contendas entre os cristãos é produto da carnalidade humana, da carne, que produz problemas na igreja. Quem diz isso é o pastor Isaltino Gomes Coelho, já faleceu, um professor meu do seminário, há bastante tempo atrás. Veja, isso daí é real. Voltando um pouquinho lá atrás, nós vivemos numa dinâmica de vida tão intensa, que nós nos esquecemos disso, a gente para de pensar no que está por trás de tudo isso, que à primeira vista está tão claro. Eu sou o objetivo, eu sou o principal, a mim cabe toda a felicidade, custe o que custar, pise na cabeça de quem pisar, e tudo mais, isso que a gente vê como normal nesse mundo, e que isso acaba entrando na igreja. Mas o homem que for impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, se ele não for impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, ele é impulsionado por outro espírito. Qual é o outro espírito que não o Espírito Santo de Deus? Então, são as guerras, as contendas, as invejas, as cobiças. Um outro problema é a autossuficiência do homem. O homem é autossuficiente demais da conta. E essa autossuficiência o faz esquecer-se de Deus. Nós vimos isso a partir do verso 13. Agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro, no entanto não sabeis o que acontecerá o dia de amanhã, e tudo mais, nós conhecemos aí esse texto. Ou seja, a autossuficiência do homem faz com que ele vá fazendo todas as coisas a despeito de Deus. Ele vai fazendo os seus próprios planos, ele vai trabalhando os seus próprios objetivos. Olha só, gente,
Autossuficiência. Essa autossuficiência que é natural no ser humano, o leva a estar cada vez mais colocando Deus em escanteio. Esse pastor Isaltino, ele comenta assim: no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Essas são as palavras de Tiago a esses mundanos cristãos, ou cristãos mundanos. Ele diz: a vida é fugaz. Fugaz significa assim, é como um vapor. Porém, muitos de nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. Percebe? E isso entra dentro da igreja com uma força tão grande, que a igreja perde a dimensão prática, que a gente chama de ortopraxia, a dimensão prática do evangelho. Para que existimos? E o homem se esquece o que diz Provérbios capítulo 16, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Confia ao Senhor as suas obras, e os seus planos serão estabelecidos, diz o texto de Provérbios. Então são problemas. Veja, esse problema está bem localizado aí, nesse versículo 13 ao versículo 16, e chama quem pensa assim, quem age assim, quem toca a sua vida assim, de arrogante. Confia em si mesmo. Começa a confiar em Deus quando a coisa perde o chão, ele perde o chão, ele vê que ele não consegue com as suas próprias forças, aí ele fala: meu Deus. Aí ele começa a pedir oração para todo mundo, né? Começa a participar de vigília, muitas vezes. Mas existe um outro problema, o problema da confiança muito forte nas riquezas. Olhem só, riquezas é muito relativo. Para quem ganha o salário mínimo, rico é aquele que ganha 3 salários mínimos. Mas para quem ganha 10 salários mínimos, ele não é rico, porque rico é aquele que ganha 200 mil reais por mês. Aí ele precisaria ser um céu de uma multinacional, nem multinacional, o céu de uma autarquia qualquer aí. Esse é rico. Ou rico é aquele que mora no Jardim Europa, com palacete. Mas rico pode ser aquele que anda na rua com um monte de coisa nas costas, e que confia nele mesmo. Ele confia nas suas riquezas. Então a riqueza é muito relativa. Na realidade, o problema está não na quantidade, mas no grau de confiança que se tem em relação àquilo que se tem. Confiança muito forte nas riquezas. E aí, a advertência, aí ele fala novamente, assim como ele começa o versículo 13, agora prestai atenção. Ele começa dessa mesma forma no capítulo 5, agora prestai atenção, vós ricos. Por isso que eu digo, o que é rico? Rico é aquele que confia naquilo que tem, mesmo que for pouco. Chorai e lamentai por causa das desgraças que virão sobre vós, vossas riquezas estão podres. Mesmo aqueles que não tem nenhum carro, é menos rico do que aquele que tem um carro, aquele que tem 2 carros, teoricamente. Às vezes nem tanto, né? Às vezes aquele que tem 2 carros, ele se enfiou em dívida para comprar o segundo, mas tudo bem, isso é outra coisa. E aí ele continua, vossas riquezas estão podres e vossas roupas roídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós e devorará a vossa carne como fogo. Tendes juntado tesouros nos últimos dias. O salário que desonestamente deixaste de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos, clama. Os clamores dos ceifeiros chegam aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, a palavra aqui é dupla, é em relação àqueles que adquirem de maneira desonesta as suas riquezas, mas também é aquele que não usa de maneira
coerente àquilo que tem. Ou seja, advertência contra as riquezas adquiridas de forma desonesta, à custa do sofrimento dos outros, bem como contra a riqueza acumulada sem qualquer função social. Isso vai ao contrário do que Atos 2 fala, a partir do versículo 38, 40 ali, 41. Onde a igreja, na igreja, não faltava nada para ninguém. Então, essas são as coisas que Tiago condena aqui, veja, isso são problemas. Como assim, se um dos nossos irmãos está precisando de um remédio, e a gente não vai lá e vai ajudar a comprar um remédio? Gente, se um irmão vai precisar de um gás, a gente não vai lá e não vai fazer isso. Se alguém está precisando de uma roupa, a gente vai lá e ajuda numa roupa. Se alguém ficou desempregado, a gente pode indicar ou pode admitir como funcionário. Por que a gente não vai? Você percebe? Esse não faltar nada a ninguém, não é? Muita gente tem riquezas acumuladas, sendo que no caixão não tem gaveta. Já ouviram essa expressão? No caixão não tem gaveta, não vai se levar nada. É o que Jó fala lá. Eu cheguei e nu eu vou voltar. E isso entra na igreja. Vocês perceberam como isso entra na igreja? Quando muitas vezes a gente não se preocupa com a necessidade do irmão, necessidade de um outro. E também o orgulho entra, porque às vezes aquele irmão, por orgulho, ele também não fala que está precisando. Então, é um problema sério isso. São problemas que entram, não é, na igreja. E isso acaba sendo um problema que faz com que nós falhemos nas nossas responsabilidades como igreja. Eu precisaria conversar um pouco com você sobre como não falhar. Eu quero mostrar uns pontos, mas eu quero desenvolver melhor isso, só para a gente poder deglutir melhor, assimilar melhor no próximo domingo. Como não falhar como cristãos no cumprimento de nossas responsabilidades? Porque até agora nós vimos como nós falhamos no cumprimento das nossas responsabilidades. Os irmãos perceberam isso. Agora, como não falhar? Primeiro, o mais importante, geralmente o primeiro é o mais importante, permitir que a filosofia do reino entre na nossa vida. Porque, afinal de contas, nós somos uma nova criatura, ou uma nova criação. Se vocês estão em Cristo, se nós estamos em Cristo, somos uma nova criação. Permitir que o reino, que a filosofia do reino de Deus, entre dentro de nós. Se entrar dentro de nós, entra dentro da igreja também. Assim como a filosofia do mundo, sendo proeminente, entra dentro de nós e entra dentro da igreja também, porque a igreja somos nós. E essa filosofia consiste basicamente no que ele fala no versículo 8, na primeira parte, quando ele diz ali: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Ou seja, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, não é? Ensino tranquilo de Jesus ali, no capítulo 6 de Mateus. E também lá no Antigo Testamento, quando fala, o Senhor está convosco enquanto estáis com Ele, se o buscardes o achareis, mas se o deixardes, Ele vos deixará. Então, a filosofia do reino, que devemos permitir que entre dentro de nós e entre dentro da igreja, deve ser a tônica principal da nossa vida, a nossa preocupação a nossa primeira preocupação, a nossa preocupação prioritária. E existem outras, não é? Outras coisas que consiste a filosofia do reino, como, por exemplo, em ter a amizade de Deus como base maior, em ter compromisso com a parte prática do Evangelho e não só com a teoria do Evangelho. Consiste no amor ao próximo, consiste em submetermos-nos a Deus, consiste em colocar os projetos, nossos projetos sobre a soberania de Deus, mas eu quero detalhar
isso melhor no próximo domingo. Gente, importante, principalmente num dia como hoje, em que é um dia reflexivo, por conta da ceia que estaremos celebrando daqui a pouquinho. Senhor Deus, me ajuda a olhar a minha vida sob o crivo das minhas responsabilidades. Eu sou privilegiado? Sou. Eu já entendi que eu sou privilegiado. Mas, Senhor, que eu não fique descansando nos meus privilégios, mas que eu fique realmente descansado nas responsabilidades que esses privilégios redundam. Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã, vamos orar. Domingo que vem nós continuamos. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por essa oportunidade que temos de pensar como dar um respaldo aos privilégios que temos. Que essas responsabilidades fiquem ecoando nos nossos corações de maneira intensa. Que as nossas mentes fiquem raciocinando sobre como devemos respaldar tantos privilégios em responsabilidades evidentes. Ajuda-nos nisso como igreja, Senhor. As responsabilidades efetivadas representam a missão da igreja efetivamente obedecida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.